Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje eu vou estar, lendo aqui uma passagem novamente em Coríntios. Para quem não sabe, a maioria dos vídeos vai estar falando sobre Coríntios. Por quê? Porque eu estou fazendo uma sequência, de estudo bíblico que é sobre a Epístola do Amor. A Epístola do Amor. A Epístola. Meu Deus! A Epístola do Amor, para quem não sabe, é a carta de Coríntios. Então, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo... Vamos começar, versículo... Versículo 18, diz assim, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, muitos membros, mas um corpo. Olha só que palavra. Gente, quando eu li sobre essa palavra, que aqui tá falando sobre os dons espirituais. Mas, Pedro, sai da cabeça. Quando Paulo vai falar sobre os dons espirituais, ele usa o corpo como uma analogia, para que vocês entendam. Deus fez o nosso corpo e Deus fez o nosso corpo e cada corpo tem o seu membro, E imagine só na igreja. Na igreja, nós somos o corpo, fazemos parte, somos membros do corpo de Cristo, Jesus Cristo. E Deus me usou fortemente, no momento em que eu estava lendo esta palavra, Deus me revelou algo tremendo, que cada membro do nosso corpo, ele é importante. Algumas partes do nosso corpo, às vezes, a gente acha que não é importante, mas vai tirar uma parte desse membro, que aí você vai ver se não é importante ou não. Continuando aqui a palavra, ainda no capítulo 12, versículo 21, diz assim: E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são os mais necessários, que foi o que eu acabei de falar, E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a estes honramos muito mais. E aos que em nós somos menos decorosos, damos mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual, cuidando um dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, seus membros em particular. Amém? Essa palavra, gente, me fez recordar que na igreja existem vários tipos de cargos. Existe o pastor, existe os presbíteros, existe o evangelista,
o diácono, existem os levitas, existem vários tipos de cargo, né, no geral. E a respeito disso, também é o que você vai, se você ler esse capítulo que eu acabei de ler por completo, você vai entender melhor. Mas cada um desses cargos dentro da igreja são valiosos para Deus, né? E até mesmo aqueles irmãos que eles simplesmente estão na igreja para adorar e servir a Deus. Eles são importantes. Aqui a palavra de Deus vai falar que nós somos os membros do corpo de Cristo. Então, se nós somos os membros do corpo de Cristo, cada um de nós somos importantes. E uma coisa que Deus me revelou e que eu fiquei maravilhada foi que quando alguém se dizia da presença de Deus, todos os membros, eles vão sentir de alguma forma, porque está faltando uma parte, né, do corpo. Agora imagine só você. Quando, por exemplo, uma pessoa, eu não vou falar de mim, né? Mas quando, por exemplo, uma pessoa, ela acabou de perder uma perna, ou um braço, ou qualquer outro membro, segundo as informações, quem perde um braço, o movimento do braço, ou o movimento da perna, o corpo, ele sente. O cérebro, ele entende, ele ainda não conseguiu captar que você perdeu um dos seus membros. Então, é como se você estivesse com um membro invisível, porque para o corpo você tá se mexendo. Ou a pessoa que ela perdeu o movimento, mas para o corpo, no seu cérebro, você está se mexendo, mas na realidade você não está se mexendo porque você perdeu o movimento, né? E é assim que acontece dentro da igreja. Quando alguém sai da igreja, desvia dos caminhos do Senhor, os membros sentem. Sentem por quê? Porque estava ali. Eu estava orando e foi engraçado que no momento em que eu orei, eu estava orando por aqueles que já não estavam indo mais na igreja, que eu sei que não vai em outras denominações, né? E eu estava orando por essas pessoas, e aí no momento em que eu li essa passagem, né? Que eu li essa carta de Paulo, eu me recordei desse fato, de que toda vez que alguém se desvia da presença de Deus, Deus sente falta daquela pessoa, né? Mas só que é necessário que essa pessoa, para que ela volte à igreja, ela tenha um estímulo, ela tenha vamos dizer assim, alguém que fique do lado dela, incentivando ela a ir para a casa do Senhor, né? Muitas das vezes as pessoas saem da igreja e os outros até esquecem dela. Fala assim, não faz muita falta. Lógico que faz falta. Para Deus, você é muito importante. Se os outros te rejeitam, Deus não te rejeita. Pode até sua mãe se esquecer de você, mas Deus não se esquece de você. Você é muito importante. Aqui fala do espelho. E aqui eu me lembro também daquela música lá, Raridade, né? Dizem que essa música de alguma forma trouxe uma reflexão meio que errada por parte de algumas pessoas, dizendo que você não é espelho de ninguém. Mas eu, mediante a palavra de Deus, creio que se nós somos feitos imagem e semelhança de Deus, nós somos sim espelhos. E aqui em Paulo também fala sobre isso. Em outro capítulo, ainda na epístola dos Coríntios, primeiro aos Coríntios. Mas gente,
Tem muitas pessoas que dizem que não, mas Deus, né, usa outras pessoas para dizer que sim, você foi criado semelhantemente a Deus, então você é um espelho, sim. Amém? Espero que vocês tenham entendido. Eu não sei se ficou muito confuso esse vídeo, espero que não, né? Mas espero que vocês tenham entendido. Se gostou, dê o like, compartilhe com os seus amigos, né? Pra gente crescer aqui no canal e eu poder estar postando mais vídeos como esses, amém? Que Deus os abençoe.